Glória a Deus. Silencie para vencer. Você já percebeu que nós estamos vivendo numa época de muito barulho e que o barulho domina muito o ambiente? É fato que a gente vive numa época de muitas vozes, de muitas opiniões, de muitas notificações. Todo mundo quer dizer o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, na hora que a gente tem que fazer. O tempo todo a gente está ouvindo muito barulho. E, de fato, o barulho, ele assusta, o barulho, ele apavora. Mas existe outra coisa que também apavora: o silêncio. O silêncio também causa um certo incômodo, porque muitas pessoas veem um silêncio como um abandono, veem um silêncio como ausência de Deus. E se eu te dissesse hoje que o céu tem uma linguagem que se chama silêncio? Muitas vezes o céu fala com a gente no silêncio. E o silêncio não é abandono de Deus, na verdade é uma estratégia de Deus para falar com a gente de maneira ainda mais profunda. Então hoje eu não quero falar sobre respostas afiadas, não quero falar sobre como ter a palavra certa no momento certo. Hoje eu quero te lembrar que existem batalhas que a gente não vence no braço da carne, que a gente não vence com a nossa força. Existem batalhas que a gente vence com firmeza. Existem batalhas que a gente vence com a postura adequada. Existem momentos na nossa vida em que o céu não vai requerer de mim e de você um discurso, uma palavra. Não, apenas o silêncio. Apenas que você simplesmente permaneça. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, do verso 7, diz assim: há tempo de falar e tempo de calar. Certamente você já ouviu esse texto várias vezes, e se você foi uma criança falante, você ouviu sua mãe dizer: minha filha, tem um tempo certo de calar, o tempo de falar. E de fato o ser humano gosta muito mais do tempo de falar. Todos nós queremos ser ouvidos, a gente quer se fazer expressar, a gente quer se fazer ser entendido, a gente quer se justificar, a gente tem uma necessidade tão grande às vezes de rebater, de provar que está com a razão. O ser humano gosta de falar. A gente quer expor a nossa dor, a gente quer se defender, a gente quer que o outro entenda o nosso coração, e isso não é errado de maneira nenhuma. Na verdade, isso é muito natural, isso é próprio do ser humano. Mas a minha pergunta para mim e para você hoje é: você sabe o tempo de calar? Sabe, biblicamente, nós vamos ver que o silêncio foi a moldura do sagrado. Foi no silêncio que grandes homens e mulheres de Deus conseguiram ouvir a voz. Foi no silêncio que Elias ouviu Deus falar com ele intimamente. A Bíblia fala do vento, a Bíblia fala do fogo, a Bíblia fala do tremor, mas foi num sussurro suave que Elias ouviu a voz de Deus. E assim também foi com Jesus. No momento da maior batalha espiritual de toda a humanidade, ele escolheu o silêncio. Você imagina que no momento do julgamento de Cristo Jesus estava lá o Cordeiro de Deus, santo, perfeito, imaculado, sem erro, sendo julgado injustamente, traído, espancado, e ele escolhe o quê? Escolhe não revidar, escolhe não responder, escolhe o silêncio. E talvez muitas vezes a gente já se sentiu assim. Claro, guardadas as devidas proporções, a gente já se sentiu injustiçado, acusado por pessoas que não conhecem a nossa história. A gente já se sentiu acuado, julgado. E em momentos como esse, a gente acha que o silêncio de Deus é um abandono. A gente acha que o silêncio de Deus é: ele me esqueceu. E a gente termina confundindo todo esse silêncio com um abandono. Mas, na verdade, no céu existe uma linguagem. A linguagem do silêncio. E o silêncio é uma forma poderosa de Deus falar com o nosso coração. Mas sabe, para a gente ouvir o Senhor falar com a gente no silêncio, a gente vai precisar aquietar a nossa alma. Sim, mais uma vez eu estou aqui para falar do mesmo assunto. No domingo passado nós falamos sobre a importância de aquietar a alma, sobre ter paz, e hoje também precisamos entender. O Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem revelações que só chegam para mim e para você quando o barulho cessa. Existe cura, vitória que só se manifesta quando nossa alma descansa. Sabe, existe uma arte no silêncio espiritual.
Não como um sinal de fraqueza, de apatia, de passividade, não. Como um sinal de força, como um sinal de maturidade espiritual. E hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo nesse momento. O momento mais poderoso da história, mas também o momento mais silencioso da história, onde Jesus nos deixou lições preciosas. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra em Mateus capítulo 27, do verso 11 ao verso 13. Mateus 27, do verso 11 ao verso 13. Se você está aí nos assistindo online, se você pode deixar nos comentários os textos. Às vezes as pessoas gostam de pegar a referência no fim, e aí você pode deixar aí nos comentários um resumo para que alguém também seja abençoado. Amém? Eu vejo muito isso nos comentários. Então tenho certeza que ajuda as pessoas que não conseguiram ouvir ou passou rápido. Mateus capítulo 27, do verso 11 ao verso 13, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Fala comigo, nada respondeu. Mas vamos falar com mais força? Nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Uau, esse é um momento de muita dor. Esse é um momento em que Jesus está sendo interrogado. E não somente interrogado, ele está sendo acusado. E o mais lindo é que, no momento de todo esse interrogatório, Jesus nada respondeu. A gente não vê desespero, a gente vê propósito. A gente vê a resposta de alguém que sabia quem era e sabia para onde estava indo. Por isso, tinha tranquilidade o suficiente para, no momento que era preciso, se calar, silenciar. Ele estava num momento difícil, constrangedor, porque, de fato, o propósito de Deus vai nos colocar em algumas posições desconfortáveis. Se alguém te ensinou o contrário, eu sinto te dizer, não é bíblico. Estarmos alinhados ao propósito de Deus vai sim nos colocar em situações desconfortáveis e que nós vamos precisar tomar uma escolha, a escolha da obediência. Era assim que Jesus estava. E aqui a gente vai ver isso. Pilatos pergunta a Jesus, ele interroga Jesus. E é lindo que Jesus não nega, ele nem se defende. Ele confirma com a sobriedade que lhe é peculiar. Sabe, aqui de cara eu já vejo logo uma lição de Jesus para mim e para você. Às vezes algumas explicações, algumas afirmações que nós fazemos não precisam de explicações. Elas só precisam de quê? Clareza espiritual. Já percebeu que a gente tem uma tendência a dar sempre uma explicação? Você vai na igreja hoje? Não vou. Olha, eu não vou porque a gente dá 1 milhão de explicações. O ser humano tem muita dificuldade de fazer uma afirmação sem dar uma explicação. Jesus vem aqui nos mostrar que quando você sabe quem você é e sabe para onde você está indo, clareza espiritual é suficiente. Quando você fica o tempo todo tentando se justificar, fulano falou isso de mim, mas eu sou assim, é porque infelizmente te falta a convicção de quem você é e para onde você está indo. Jesus não se nega, nem se defende. Ele responde com sobriedade. E logo em seguida, nada mais fala. Não era um momento fácil, era um momento de dor, de sofrimento. Jesus estava se vendo sem a presença daquelas pessoas que costumeiramente estavam junto dele. A Bíblia mostra que durante esse tempo que ele esteve na terra, ele era sempre acompanhado de uma multidão. Você sempre vai ver pelo menos 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Era uma verdadeira multidão que seguia Jesus. E aqui nós não temos o registro dessa multidão que seguia, que aprendeu, que comeu dos seus milagres, que experimentou de cura, de transformação. Aqui o texto não registra que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que havia sido curada, estava aqui no momento do julgamento de Jesus. A gente não vê os 10 leprosos. Não, a gente não vê aqui registrado o Zaqueu que convidou Jesus para estar na sua casa. A gente não vê o cego Bartimeu que clamou e com muita clemência pediu a Deus uma mudança na sua vida. Até os discípulos que eram os íntimos de Jesus se dispersaram.
Sabe o que é isso? A gente vê Jesus diante de um aparente fracasso e todos foram embora. Sabe, às vezes nós vamos experimentar isso na nossa vida. Tem gente que está com a gente quando a coisa está boa. Tem gente que está do nosso lado quando os milagres estão acontecendo, quando a gente está numa situação favorável. Mas agora Jesus estava sendo escárnio público. Agora ele estava sendo julgado diante de muitos. Eu fico imaginando os discípulos, eles de fato não conseguiam entender que aquilo poderia acontecer. Eu acho que os discípulos deveriam pensar, mas Jesus é todo poderoso, a gente viu ele ressuscitar mortos, a gente viu ele fazer milagres poderosos. Não, ele vai sair dessa. Ele não vai deixar barato desse jeito. Ele não vai deixar as pessoas acusarem dessa maneira. Ele tem poder para mudar essa situação. E aquilo que eu acho que era a previsibilidade da mente dos discípulos não aconteceu. Então, todos se dispersaram. E eu amo que, mesmo quando aqueles que deveriam estar não estavam, Jesus tinha consciência de que ele não estava sozinho. Sabe por quê? Porque a ausência de pessoas não é ausência de Deus. As pessoas podem ir embora, nós podemos ser julgados pelos outros, as pessoas podem julgar uma fala, um momento, um erro, uma queda, as pessoas podem julgar um tempo difícil, elas podem ir embora, mas Jesus permanece. E Jesus tinha consciência dessa presença de Deus o Pai. É tanto que a Bíblia diz em João 16:32, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu amo que Jesus tinha essa consciência que Deus o Pai estava com ele em toda e qualquer circunstância. Então ali no meio daquele julgamento, no meio daquela dor, mesmo que ele precisasse aguentar calado, ele sabia, eu não estou sozinho. Mesmo que os muitos que eu abençoei, os outros milhares que eu toquei, não estejam aqui para me defender, meu Pai está comigo. Sabe, nós valorizamos tanto a presença das pessoas e nos esquecemos de valorizar a presença de Deus. Quando pessoas vão embora da nossa vida, a gente chora, a gente se desespera. É como eu digo, quando Paulo diz, quando os Demas nos deixam, quando aquelas pessoas nos traem. Mas nós precisamos ter a consciência de que o Senhor nunca vai embora. Não importa o julgamento, não importa a crítica, não importa que a gente viva, Ele permanece do nosso lado. Jesus estava assim, sendo escárnio, sendo interrogado, sendo julgado, mas Ele não estava sozinho. Eu amo que o Salmo 23, que é um dos salmos mais recitados talvez por nós que somos cristãos, é um salmo de afago, é um salmo de abraço na alma. Quando o salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, tantas pessoas pensam ou associam a não vai me faltar o alimento, não vai me faltar a roupa, não vai me faltar pessoas, mas esse nada me faltará não vai me faltar a presença de Deus. E se não falta a presença de Deus, não me falta nada. Você entende que o Senhor é o nosso pastor e quando Ele é o nosso pastor, nada nos falta, mas não são as coisas, não são as pessoas, não são as vozes, é o próprio Deus. Então se você está aqui, você está enfrentando uma situação difícil, de dor, de julgamento, você precisa entender, seu Pai está com você. E às vezes nós vamos experimentar isso. É só a gente fazer algo que não era esperado. É só a gente se destacar. É só a gente fazer o que é certo. Por quê? Porque a visibilidade, a notoriedade traz consigo o julgamento. Jesus, quem imaginava que o filho do carpinteiro ia ter um julgamento assim, tão explícito, tão apoteótico? Por quê? Porque agora ele não era mais o filho do carpinteiro. Ele saiu do anonimato para a notoriedade. E algo que a gente precisa falar é que todas as vezes que a gente sai do anonimato para a notoriedade, a visibilidade traz consigo julgamento. A visibilidade traz consigo muitas vozes, muitos abraços, muitos elogios, mas também traz o quê? Críticas, palavras duras. Jesus estava experimentando tudo isso porque ele havia feito milagres, porque ele havia se destacado, porque ele tinha curado. Ei, ninguém fala mal de quem passa desapercebido. Você não vai ouvir um fofoqueiro falar mal de alguém que não provocou, que não curou, que não transformou, que não confrontou.
Pessoas que nada fazem, nada incomodam. Mas gente que escolheu cumprir o desígnio de Deus aqui na terra, de alguma maneira vai incomodar. Vai incomodar o inferno. Jesus saiu do canto da carpintaria e começou a mexer em estruturas. E isso trouxe um julgamento ainda maior. E por que eu estou falando isso? Porque eu preciso te dizer, se você pretende ser fiel ao propósito de Deus para a sua vida e sair do canto da carpintaria, se é que você me entende, para mexer estruturas, se você estiver apegado ao desejo de ser aceito, sua vida vai ser muito dura. Você vai enfrentar muito sofrimento. Porque aquele que quer seguir a vontade de Deus, quer cumprir um propósito maior e quer viver esse padrão de Cristo aqui na terra, vai precisar abrir mão do desejo de ser aceito, de ser aprovado. Porque tantas pessoas ficam aqui, nessa mornidão, nada fazem. Por quê? Porque elas não querem essa pressão de ser julgado, de ser colocado o dedo em rosto. Então elas ficam nesse lugar e elas deixam de cumprir a sua missão aqui na terra. É muito fácil você ser apático. É muito fácil você não se posicionar em relação a nada. Você não ganha inimigos, mas também não cumpre seu propósito. Tem tantas pessoas aqui na terra que estão sendo omissas. Porque quando você ouve a voz de Deus e você decide ser um porta-voz dessa voz, certamente você receberá julgamentos. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu sempre fui uma voz ativa. E eu sempre fui muito audaciosa, se eu posso assim dizer, corajosa. Até o governador da minha cidade me bloqueou no Instagram. Porque o negócio andava feio, eu pegava meu celular, eu falava do governador, eu falava do prefeito. Quando acontecia uma coisa errada, eu expunha mesmo, eu falava mesmo. E o prefeito se aperreava comigo e me chamava no gabinete e dizia que iria me entrevistar. Eu digo, meu querido, você não está entendendo. Não deixa eu lhe entrevistar, você pode me entrevistar, você pode falar do seu jeito, pode ser dura, bote pressão em mim, eu aguento. Eu digo, meu querido, eu não estou falando de você porque eu gosto de você, não. Eu estou falando de você porque o outro é tão pior que na possibilidade do outro entrar, eu até estou te defendendo, mas tu não anda na linha não, pra tu ver. Do mesmo jeito que eu falei, eu desfalo. E aí, gente, vocês podem imaginar que eu recebi muitos inimigos. Eu sempre fui uma porta-voz a favor da vida. Eu experimentei a morte. Minha primeira filha morreu. Então, sempre que se falava de uma política pró-aborto, pronto, acabou comigo. Pode ser o Papa, pode dizer que é crente, que é santo, que é consagrado. Falou pró-aborto, falou contra as escrituras. Acabou! Não tem negociata. E quantas vezes eu falei, até um vídeo aí que eu falei, o povo diz, falou na igreja. Não, eu falei no meu aniversário, aquilo ali foi no fim, já tinha acabado o culto, tava na hora do parabéns. Mas eu tava tão cheia do Espírito Santo que eu peguei o microfone, antes de orar eu vou falar. Aí falei, depois quando eu fui ver já tinha 20 milhões de pessoas e eu apanhei no supermercado. Eu andava, fazia feira, logo em seguida, vinha gente que me empurrava. Eu fazia, Milka, vamos sair daqui em nome de Jesus, pelo amor do Senhor. Eu ia em lugar que eu não podia comer a comida no restaurante, porque tinha gente que olhava assim pra mim, tinha gente que trocava meu prato. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguição. Se você quer ser omisso, ok, vai tudo continuar calmo pra você. Mas se você decide cumprir a vontade de Deus, sem desejar ser aceito por todos, aí você vai entender que você vai ser relevante para o reino de Deus. Quantas pessoas estão tentando ser inofensivos aqui para ser aceito na terra, mas estão sendo rejeitados no céu. Quando você o tempo todo quer parecer inofensivo, infelizmente você corre o risco de ser irrelevante para Deus. Você precisa se posicionar. Sabe, no seu trabalho, na faculdade, aonde você chega, as pessoas têm que saber que você é cristão. As pessoas precisam saber da sua posição, dos seus valores, do seu caráter. Se você não tem firmeza para falar, infelizmente, você não tem capacidade para suportar o julgamento. Jesus estava ali, sendo julgado. Mas ele escolhe o quê? Ele escolhe o silêncio. É por isso que o segundo tópico que eu vou falar é sobre o silêncio do Cordeiro.
Mateus capítulo 27, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu a palavra, a ponto de ficar o governador muito admirado. De fato, é um grande desafio falar sobre silenciar. E quando eu estou ministrando sobre isso, eu quero que você entenda que eu não estou mencionando o silêncio em todos os momentos. Eu estou falando de um silêncio que é direcionado, uma ordem clara de Deus para você. Não estou falando sobre passividade, não estou falando sobre indiferença, não estou falando sobre apatia. Ah, pronto, lá vem agora a pastora que quer me dizer que eu tenho que calar a boca toda hora que alguém fizer o mal contra mim, que eu não posso revidar, que eu não posso falar, que eu não posso me defender. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai ter momentos na nossa vida que a gente vai poder falar. E que a gente precisa falar. Mas existirão outros momentos que nós vamos precisar silenciar. O que é que a gente precisa aprender? O discernimento. Para entender quando é hora de falar e quando é hora de calar. Jesus, como ninguém, nos ensinou isso. O texto diz: não lhe respondeu palavra. Pilatos está aqui interrogando Jesus, colocando ele sob pressão. E nós vamos ver nos versículos anteriores que antes que isso aconteça, a mulher, Deus usa a voz de uma mulher, a mulher de Pilatos, a esposa dele, chega para ele e diz assim: não se envolva com esse justo. Sabe, aquela mulher ela não era do Sinédrio, ela não tinha um cargo público, mas tem coisa que só mulher enxerga. Verdade ou não? Tem coisa que só mulher vê. Não estou querendo dizer que nós estamos sempre certas. Mas, gente, Deus colocou alguma coisa no nosso chip de fábrica. Que a mulher, ela sente, ela vê, ela enxerga. Então, você que é homem, que é marido, sua mulher franziu a testa, cuidado. Talvez Deus mostrou para ela algo que não mostrou para você. Amém? Porque mulher parece que percebe. A mulher de Pilatos percebeu. Ela teve um sonho. Ela disse assim: não se envolve com esse justo. Sabe? Não condena ele. Vai dar ruim. Não vai ser bom para você. E não, eu não estou querendo defender as mulheres e dizer que a gente sempre tem razão. Não, mas é quase sempre. Estou brincando. Em muitos momentos, vamos dizer assim. E ali a mulher de Pilatos tentou fazer ele voltar atrás. Ele até foi relutante, tentou ouvir, mas não foi capaz de se posicionar com firmeza. Ele fez o quê? Ele lavou as mãos. Pilatos lavou as mãos. Deixa eu te lembrar algo: o mundo sempre vai lavar as mãos. O mundo lava as mãos, mas eu amo que Jesus lava os pés. O mundo lava as mãos. Pilatos estava ali lavando as mãos e dizendo assim: eu não quero ser responsável por isso, não coloquem isso na minha conta, esse não é um problema meu, eu estou me isentando da responsabilidade. Mas eu amo que momentos antes desse julgamento e dessa passividade de Pilatos, Jesus está ali lavando, mas lavando os pés dos discípulos, assumindo uma responsabilidade que não era dele, dizendo assim: eu sei que entre eles vai ter um que vai me trair, outro que vai me negar, eu sei que eles não mereciam, mas mesmo assim eu escolho lavar os pés, ou seja, eu escolho ir até o fim, por causa de um plano de redenção para salvar uma humanidade de um pecado que eu não cometi. Você entende que enquanto o mundo lava as mãos e escolhe não se responsabilizar, Jesus se responsabiliza por aquilo que ele não é responsável. Eu estava deixando uma lição para mim e para você. Infelizmente, Pilatos era para ter tomado uma posição, mas ele escolheu a neutralidade. Ele achou que estaria limpo quando lavasse as mãos, mas ele ainda estava sujo da omissão. E tem muitas pessoas que estão sujas porque lavaram as mãos na omissão. Tem momentos da nossa vida que nós não vamos poder responder com neutralidade. Nós vamos precisar tomar uma posição. Eu tenho uma amiga minha que ela é muito engraçada. E como somos amigas, ela já conhece quando talvez eu não esteja no meu melhor dia. E aí ela manda uma mensagem para mim sempre muito engraçada. Ela diz: bora, foi o que aconteceu. Eu sei que tu não estás bem, eu sei que tu estás triste. O que foi que fizeram com você? Pode falar o nome da pessoa, porque tu sabe que por você eu dou meu réu primário. E toda vez ela fala: meu réu primário tá aqui, Thalita. Quando tu precisar que eu use, eu uso. Aí toda hora ela manda: meu réu primário tá aqui, minha amiga.
É engraçado, mas é como se ela estivesse dizendo assim, ó, eu vou na guerra contigo. Eu entro na briga se for preciso. Claro que a gente sabe que é só uma maneira de falar, né? Ela não iria fazer isso. Mas é uma fala de posicionamento. É difícil a gente encontrar pessoas que estão dispostas a lutar as nossas guerras. As pessoas querem viver na neutralidade. Elas querem ser imparciais. Elas querem ser Pilatos. O mundo está cheio de Pilatos. De gente que sabe que está fazendo o que está errado, mas ó, está lavando as mãos. Tem gente que deixa o outro falar mal. Fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do amigo, fala mal do pastor. E fica, mas ele é meu amigo porque você é um Pilatos. Você está lavando as mãos na omissão, irresponsável. Permite. Tem gente que acha que é comum. Eu posso ser amigo desse e desse, sendo que esse odeia esse, e eu deixo ele odiar esse e fica por isso mesmo. Eu escuto a reclamação de cada lado e passa. A Bíblia diz que o morno no Senhor vomita. Aquele que não tem capacidade de se posicionar diante do que é certo, ó, causa náuseas. Nós precisamos tomar um posicionamento. A gente não foi chamado para neutralidade, não. Meu querido, se você não anda de acordo com os meus princípios, se você não ama Jesus como eu amo, se você é alguma pessoa que o tempo todo chega junto de mim para me contaminar, para contaminar minha mente, para falar mal de um, de outro, eu preciso te dizer, ou você escolhe ser tratado por Deus, ou eu não vou andar do seu lado, porque eu não sou uma pessoa apática, eu não sou Pilatos. Eu escolhi de que lado eu estou. Mas as pessoas não querem mais escolher o lado. Por quê? Porque elas querem uma vida morna. A minha pergunta para mim e para você hoje é: você tem lavado as mãos para parecer que está certo? Ou você escolheu se ajoelhar e lavar os pés para de fato fazer o que é certo? Existe uma grande diferença entre fazer algo para parecer que está sendo bonito e escolher fazer o que de fato é preciso ser feito. Jesus fez o que ele precisava fazer. Sabe, não tente sair limpo quando você vai estar diante de uma posição que exige coragem. Se for preciso desagradar, que desagrade. Quantas vezes eu já desagradei tantas pessoas? Eu já desagradei muitas pessoas. Que vinham falar, eu digo, vamos mudar de assunto. Eu tentei ser educado da melhor maneira, mas se a pessoa insiste, eu vou dizer, olha, desculpa, não dá para eu permanecer nessa conversa. Só pode ficar constrangido, pode ter vergonha. Eu vou corromper quem eu sou. Não. Sabe, eu amo que Jesus ali, o tempo todo, sendo ultrajado, julgado e oprimido, ele soube a hora certa de como reagir. Porque tem momentos que a gente vai precisar se posicionar, mas tem momentos que a gente vai precisar silenciar. E sabe, existem momentos na nossa vida que o que vai impressionar o nosso inimigo, se é que você me entende, não é o nosso discurso, não é a nossa defesa, não é a nossa justificativa. O que vai impressionar o nosso inimigo é o nosso silêncio. Quando você está certo, tem razão, você poderia se justificar, mas Deus diz assim, fica calado. E você tem que engolir toda a justiça própria, todo o orgulho e fica calado. Gente, o inferno fica endemoniado. Satanás chama os secretários dele e diz assim, o que é que está acontecendo com ela que ainda não abriu a bocão? O que é que está acontecendo com ele que ainda não se justificou? Há um poder muito grande em silenciar quando for necessário. Eu amo que uma face do poder de Jesus se revelou quando ele falou, mas outra face do poder de Jesus se revelou quando ele calou. Se revelou quando ele silenciou. Jesus estava nos deixando uma grande lição. Nem toda pergunta merece sua atenção. Nem todo comentário merece sua justificativa. Nem toda fala merece resposta. Sabe, quem não tem parte no seu propósito não deveria ter parte sobre a sua paz. Quem não tem parte com aquilo que Deus te chamou não deveria ter poder de arrancar a sua paz. Nós precisamos entender, a gente não precisa entrar em toda a discussão. Tem momentos que a gente vai precisar silenciar. Mas hoje em dia é tão difícil isso. A gente vive num mundo que todo mundo quer se defender. As pessoas querem se defender no grupo do WhatsApp da família.
Se alguém disse que comeu o último pedaço de bolo e a pessoa se sentiu ofendida, não, porque toda vez sou eu. Só faça isso quando fui eu que comi o bolo, porque na semana passada... Gente, o mundo está doente. É uma necessidade de se justificar, verdade ou não? Tem momentos que você vai ter que escolher a sua paz. Por que você tem que estar o tempo todo querendo mostrar para o outro que você está certo, se aquela pessoa nem acredita em você, nem acredita na sua identidade, nem no seu chamado, você está perdendo tempo com quem? Eu mesmo não perco tempo. A pessoa quer me odiar, eu digo, rapaz, continue aí. Eu vou ficar e investir meu tempo com quem quer crescer. Debater com o inimigo. Mas a gente é imbuído dessa sensação de querer dar uma resposta. E às vezes, nesse desejo de resposta, a gente termina corrompendo quem nós somos. A gente escuta tanto barulho que a gente termina fazendo o que os outros mandam a gente fazer. Então não perca a sua essência, não. As pessoas vão falar. Olha, não corte seu cabelo, não mude sua roupa, não vista, não corrompa a sua essência. Se isso não for um plano de Deus para você. Gente, eu tenho mais de 20 anos de ministério, imagina, 20 anos! São 22 anos, 23 eu acho agora. E 23 anos não são 23 dias. Se eu contasse todas as histórias e tudo que eu já ouvi, tudo que já falaram aqui, eu ficava bem umas 2 semanas com vocês e fazia vigília. Esses dias eu me lembrei de uma coisa bem simples, quase nada, de várias coisas que eu já ouvi. Mas eu fui sexta-feira, eu saí, eu coloquei uma blusa que eu gosto, uma batinha bem bonita de renda, e eu tenho ela há muitos anos. Deve ter pelo menos uns 10 anos. Sabe aquela roupa que você nunca passa adiante, porque você gosta tanto, e você usa, e ela tá novinha? Pois bem. Eu coloquei a roupa, e quando eu saí, eu encontrei com o Fabi fez, pastora, que linda sua blusa. E eu ri, gente, mas eu ri. E aí eu fui no salão e Maria disse, que linda sua blusa. E cada pessoa que me via dizia, que linda sua blusa. E cada vez que a pessoa elogiava, que linda sua blusa, mais eu ria. Porque eu me lembrei que no dia que eu comprei a blusa, primeira vez que eu usei na igreja, e eu tinha achado de fato a blusa linda, tanto que eu tenho ela até hoje. Uma pessoa olhou pra mim, uma irmã da igreja, e disse assim, eita, que a pastora hoje veio vestida de toalha de mesa. Gente, a pessoa vai fazer o quê? Rir. Eu vou responder uma coisa dessa. O que é que isso vai mudar na minha vida? Nada. Eu digo, tá bom, irmã. Eu ri, a gente faz aquela cara de paisagem, porque é uma arte também, né? A gente tem que ter, assim, o discernimento de fazer o silêncio e dizer, ok. Sabe, a gente não precisa disputar narrativa. O mundo está sempre cheio de pessoas querendo disputar. Você está vindo porque eu gostei dessa blusa. Que nada, que é uma blusa. Eu vou perder a minha paz por causa de uma blusa. Sabe, nós precisamos fazer a vontade de Deus e silenciar, porque o silêncio é admirável. O silêncio nos fortalece para fazer o que precisa ser feito. Sabe quando você cala? Gente, é um exercício maravilhoso. Quando a sua vontade é falar, mas você não fala, você se abstém, é um grande treinamento de Deus. Ele está te treinando para frutificar, florescer em terrenos inóspitos. Jesus aqui foi o Cordeiro de Deus, mudo. Aqui não era mais o leão rugindo, agora aqui era o Cordeiro, mudo, indo para o matadouro. E o Cordeiro que o salmista conhecia, o Cordeiro que existia no Oriente Médio, na região do Oriente Médio naquela época, era o Cordeiro Auace. Esse Cordeiro que vai aparecer bem aqui atrás do nosso telão, porque graças a Deus agora a gente tem um telão. Esse não é um Cordeiro comum. Esse é um Cordeiro que tem uma natureza em comum. É um tipo de Cordeiro que ele é criado em clima extremo. Suporta calor intenso. Suporta escassez. E sabe o que é lindo? Esse Cordeiro aqui, quanto menos ele tem, mais resistente ele fica. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, mas é exatamente nesse lugar aí. Quanto menos tem, mais resistente fica. Ele é flexível, ele é resiliente, ele é adaptável. E sabe o que é lindo? Olha essa informação. Esse Cordeiro produz, em média, 58 a 77 litros de leite durante o período de lactação. Tudo isso num terreno difícil, com pouco alimento e com muito sol. O que é isso? É um cordeiro que com pouca comida, com muito sol e numa área inóspita, ainda consegue entregar muito. Ei, a gente precisa ser
esse tipo de cordeiro aqui. Jesus foi esse tipo de cordeiro, que no meio de um terreno inóspito, num julgamento, sem muito do que precisava, continuou fazendo o que era certo. Eu e você, a gente pode continuar produzindo, mesmo em terrenos inóspitos, mesmo com palavras duras. Se a gente aprende a silenciar no momento certo, nós estamos provando que a gente funciona até no deserto, que a gente funciona sem água, que a gente funciona sem comida. Sabe, eu vivi uma experiência muito forte no ano passado, mais precisamente no dia 31 de dezembro, o último dia do ano. E foi uma experiência difícil, muito dolorosa para mim e para Arthur. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu me lembro que depois disso que nós vivemos, eu olhei para trás e eu falei com o Arthur e disse: meu Deus, eu só posso agradecer ao Senhor que me preservou durante tantos anos. Sabe, eu não sei você, mas tem momentos na sua vida que você olha para trás e diz assim: ainda bem que essa foi a minha escolha. Do mesmo jeito que a gente às vezes olha para o nosso passado e diz assim: eu não devia ter feito isso. Tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz assim: ufa, que bom que eu tive essa escolha. Essa escolha de passar mais de 20 anos em silêncio, de nunca me defender, de nunca abrir a boca. Porque no momento que a pessoa me perguntou e me pediu para falar, eu estava habilitada para falar da maneira certa. Sabe aquela coisa que você suportou, você aguentou, você não retrucou, você não falou. Aí Deus te honrou. E na hora que a pessoa te perguntar, você diz assim: que bom, agora eu posso falar com a calma, a tranquilidade de alguém que venceu. Talvez se eu tivesse falado, se eu tivesse, sido movida por emoções, eu teria falado de uma outra maneira. Com muita tristeza, com muita amargura. Deixa eu te dizer, Deus vai nos colocar em situações para provar o nosso coração. Ele vai nos colocar em situações para provar a nossa capacidade de silenciar quando tudo dentro de nós quer gritar. Deus vai nos colocar em situações em que diz assim: eu quero saber se você tem a capacidade de escolher se manter em silêncio e sofrer o dano para deixar que eu seja o seu juiz. E não existe nada melhor na vida do que deixar Deus nos defender, do que escolher a defesa do próprio Deus. Às vezes, o que a gente esperava não vai acontecer, o perdão não vai vir, mas a gente tem a consciência de que a gente fez o que é certo e que a gente está colhendo os frutos, mesmo num terreno inóspito. O silêncio nos fortalece a fazer o que é feito. O silêncio é a nossa rendição a Deus. No jardim, Jesus, o próprio Deus, falava. A gente vai ver no Getsêmani, Jesus chorava, suava. Mas à medida que o Calvário vai se aproximando, as palavras começam a diminuir. Por quê? Porque agora não era mais o leão que precisava rugir. Agora era o cordeiro que precisava se entregar. À medida que Jesus ia chegando mais próximo do seu propósito, ele não rebateu Pilatos, ele não rebateu a zombaria, ele não gritou, ele não esperneou, ele não se defendeu. Por quê? Porque ele se deixou conduzir sabiamente como um cordeiro mudo. Porque ele sabia o que precisava ser feito. E ele fez até o fim. Essa é a teologia do silêncio. Eu preciso te dizer, ela é tão bonita de falar, mas tão difícil de viver. Só Deus e quem já precisou engolir palavras sabe a dor que é. Só Deus e quem precisou silenciar durante muitos longos anos e períodos sabe como é difícil. Mas deixa eu te dizer, sabe, o silêncio não é inatividade. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente está em silêncio, a gente não ouve nada de Deus, a gente acha que Deus está inativo, que Ele não está fazendo nada. Porque é perturbador muitas vezes. Deus olha para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Ele não fala nada mais. Deve ser muito difícil obedecer uma ordem quando se não se tem explicações. Mas deixa eu te dizer, Deus não precisa nos dar explicações. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em explicações. Deve ser baseado em confiança.
em certeza que no silêncio dele não existe inatividade. Deus estava dizendo para Abraão, vai, mas deixa comigo que eu ainda estou trabalhando. Jesus olhou para aqueles homens e disse assim, esse templo aqui eu posso destruir em 3 dias e reconstruir em 3 dias, mas não deu mais nenhum detalhe. Eu fico imaginando como isso, essa matemática. Porque Jesus não necessariamente tinha que dar explicações. Por que o ser humano é tão apegado a explicações? A gente quer que Deus fale e quer que diga como vai ser, verdade ou não? Mas eu amo que ali, no meio do sofrimento do povo de Israel no Egito, Deus não estava falando nada, mas Ele estava preparando Moisés para ser o grande líder libertador. Às vezes Deus está em silêncio, mas nunca está inativo. Ele estava trabalhando. E às vezes Deus vai permitir que, como Paulo, a gente seja preso. Talvez Deus vai permitir uma prisão, vai permitir que você passe uma noite algemado, mas porque Ele sabe que no dia seguinte Ele vai fazer o chão tremer e vai libertar você. E às vezes Ele não vai dizer que isso vai acontecer, mas Ele vai fazer acontecer. E nós precisamos ter um nível de confiança como Jesus teve em Deus o Pai, de dizer, olha Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua somente. A teologia do silêncio não é fácil, mas é necessária. Às vezes Deus vai estar em silêncio. A coisa difícil é a gente orar e perguntar, Deus, dá um sinal aí para mim. E tudo que a gente tem é silêncio absoluto. Ele já se mostrou silencioso em muitos outros momentos. Entre Malaquias e o Novo Testamento, o período intertestamentário, foram 400 anos de silêncio. Não eram 400 anos de inatividade, mas eram 400 anos de silêncio. Porque o silêncio, ele nos habilita uma resistência espiritual. É como se o silêncio estivesse preparando a gente, ó, Deus, eu estou aqui. Se for possível, passa. Mas se não for, eu estou pronto para obedecer. A questão é que nós precisamos saber qual é a hora que a gente fala e qual é a hora que a gente cala. Porque hoje tem muita gente gritando por batalhas que deveriam ser ganhas no silêncio. E tem muita gente em silêncio por batalhas que deveriam ser ganhas com posicionamento. Nós precisamos entender a diferença dos dois. Sabe por quê? Porque em João 19:30 diz, quando Jesus tomou o vinagre, Ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus silenciou durante todo o julgamento, mas quando Ele estava morrendo, Ele falou. Não falou para se defender, não falou para se justificar, falou para concluir o que Ele havia começado. Falou para terminar o que Ele começou. Sabe por quê? Porque quem tem a certeza que o domingo vem, consegue suportar a sexta-feira em silêncio. Sabe, o mesmo cordeiro que estava mudo na sexta, ressuscitou no domingo com uma voz que ecoa até hoje, até a eternidade. Então, quando você é ciente que o domingo da ressurreição vai vir, você aguenta o silêncio na sexta-feira. Sabe, eu quero te convidar a refletir sobre isso. E a orar e pedir, Senhor, me dá esse discernimento de entender quando eu devo falar e quando eu devo calar. De entender, de fato, qual é o momento que eu devo abrir mão da verdade. Abrir mão da justiça própria para cumprir o teu propósito aqui na terra. Entendendo que eu nunca estarei sozinho. Eu queria terminar com uma história, uma linda história. Uma história real de uma missionária chamada Ellen Roosevelt. Ela era uma missionária, uma médica no Congo. E ela entregou sua vida para servir a Jesus. E ela vivia ali naquele lugar tão inóspito, cuidando de homens, de mulheres, de crianças. E ela entregou a sua vida como médica para aquela população. Mas a história conta que alguns rebeldes tomaram a vila que ela servia como missionária
Pegaram aquela mulher e outras missionárias e espancaram, deixaram elas quase mortas no chão, humilhadas. E depois de tudo isso, quando ela conseguiu suportar e vencer e permanecer viva, uma pessoa disse assim: como você conseguiu sobreviver diante de tudo que você passou? Olha a resposta que essa missionária deu. Ela disse: no momento em que tudo aconteceu, eu não ouvi nenhuma palavra do céu. Eu não senti nada, mas eu sabia que ele estava comigo. Porque nem sempre Deus se manifesta como um trovão. Às vezes, ele se manifesta como uma presença silenciosa. Eu não precisei gritar, eu só precisei continuar. E naquele dia, o meu silêncio se tornou o meu maior grito de fé. Deus está nos convidando a vivermos uma vida em que o nosso silêncio vai ser o grito mais alto da nossa fé, da nossa devoção e da nossa obediência a Deus. Deus está nos convidando a silenciar quando for preciso, a fazer a escolha certa, a fazer a escolha acertada, a suportar o silêncio e a dor da sexta-feira, entendendo que o anúncio do domingo está por vir. Você pode ficar em pé no seu lugar. Sabe, a história de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição deve ser sempre para nós um motivo de lembrança. Deve ser sempre para nós um motivo de gratidão. Porque tendo tudo para dizer não, ele disse sim. Porque tendo tudo para escolher a vida, ele foi em direção à morte por amor a mim e a você. Sabe, talvez se fôssemos eu e você, a gente não suportaria tamanha pressão. A gente faria, a gente falaria, a gente se defenderia, a gente buscaria os nossos meios, a gente ia encontrar um amigo, um network, um advogado, alguma coisa. A gente ia procurar alguém para nos defender. A gente ia chamar uma mãe, um pai, um marido, como nós costumeiramente fazemos quando somos julgados. Mas Deus está tentando nos levar a um nível de maturidade nele e a entender: agora não é a hora. Agora é a hora de silenciar. Porque no nosso silêncio a voz de Deus ecoa mais alto. Porque o nosso silêncio fala. Na verdade, o nosso silêncio grita. Sabe, talvez você está aí esperneando, falando, retrucando. Deus está te dizendo: não é desse jeito que você vai ganhar essa batalha. Existem batalhas que são ganhas no silêncio. Existem guerras que nós só vamos vencer quando nós escolhermos obedecer 100% a voz de Deus para a nossa vida. E talvez você está aqui e você falhou, porque você falou quando não deveria. Deus está te dizendo: hoje é um caminho de retorno. Por quê? Porque eu silenciei por amor a você. Jesus silenciou por amor a mim e a você. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.